Livro de Levítico, 8º capítulo, que diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Traga Arão e seus filhos, suas vestes, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. E reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade: Foi isto que o Senhor mandou fazer. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banhar-se com água. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois a ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão. Colocou também o peitoral, e nele pôs o urim e o tumim. E colocou o turbante na cabeça de Arão com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada, na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, e assim os consagrou. Aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte, para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Trouxe então os filhos de Arão à frente, vestiu-os com suas túnicas e cintos, e colocou-lhes gorros, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Em seguida trouxe o novilho para a oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram-lhe as mãos sobre a cabeça. Moisés sacrificou o novilho, e com o dedo pôs um pouco do sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar e assim o consagrou para fazer propiciação por ele. Moisés pegou também toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os cobre, e os queimou no altar. Mas o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu excremento, ele os queimou fora do acampamento, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Mandou trazer então o carneiro para o holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. A seguir Moisés sacrificou o carneiro e derramou o sangue nos lados do altar. Depois, cortou o carneiro em pedaços, queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavou as vísceras e as pernas, e queimou o carneiro inteiro sobre o altar, como holocausto, oferta de aroma agradável ao Senhor, preparado no fogo, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Depois mandou trazer o outro carneiro, o carneiro para oferta de ordenação, e Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem, e sobre cada um pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, e derramou o restante do sangue nos lados do altar. Apanhou a gordura, a cauda gorda, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre e a coxa direita. Então, do cesto de pães sem fermento, que estava perante o Senhor, apanhou um pão comum, outro feito com óleo e um pão fino, colocando-os sobre as porções de gordura e sobre a coxa direita. Pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e os moveu perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Depois Moisés pegou de volta das mãos deles e queimou tudo no altar, em cima do holocausto, como uma oferta de ordenação preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Moisés também pegou o peito e a sua própria porção do carneiro da ordenação, e o moveu perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, como o Senhor lhe havia ordenado. Então pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar e os aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre seus filhos e suas vestes. Moisés então disse a Arão e a seus filhos: Cozinhem a carne na entrada da tenda do encontro, onde a deverão comer com o pão do cesto das ofertas de ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos deverão comê-la. Depois queimem o restante da carne e do pão.
Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, até que se completem os dias da ordenação de vocês, pois essa cerimônia de ordenação durará 7 dias. O que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor para fazer propiciação por vocês. Vocês terão que permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro por 7 dias e obedecer às exigências do Senhor, para que não morram, pois isso me foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Esse capítulo apresenta a cerimônia da consagração dos sacerdotes. Nessa cerimônia, Arão e seus filhos foram consagrados para serem os sacerdotes do Senhor, a fim de servirem no tabernáculo. Eles foram lavados, vestidos com suas vestes sagradas e ungidos com óleo para o serviço sagrado. Essa cerimônia de consagração nos lembra que Deus chama e capacita as pessoas para o seu serviço. Assim como Arão e seus filhos foram escolhidos e consagrados para servirem no tabernáculo, Deus chama cada um de nós para servi-lo em sua obra. E assim como eles foram preparados e ungidos para esse serviço, Deus nos capacita e nos dá os recursos necessários para fazer o que Ele nos chama para fazer. Além disso, a cerimônia de consagração também nos mostra a importância da santidade diante de Deus. Os sacerdotes eram lavados e purificados antes de serem ungidos para o serviço sagrado, e isso nos lembra que devemos estar limpos e santos diante de Deus para servi-lo. Devemos nos afastar do pecado e nos dedicar a uma vida de santidade, para que possamos ser usados por Deus em seu serviço. Por fim, a cerimônia de consagração nos lembra que somos chamados para sermos uma nação de sacerdotes. Enquanto Arão e seus filhos foram escolhidos como sacerdotes no tabernáculo, Deus chamou toda a nação de Israel para ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. Livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Isso significa que todos nós somos chamados para servir a Deus em nosso papel único, mas também para sermos um testemunho para os outros da santidade de Deus e de seu amor por nós. Que essa cerimônia de consagração nos inspire a buscar a santidade diante de Deus e responder ao seu chamado em nossas vidas, sabendo que Ele nos capacitou e nos chamou para o seu serviço. Que possamos ser uma nação de sacerdotes, testemunhando do amor de Deus e compartilhando sua mensagem de salvação com aqueles ao nosso redor. Na meditação de hoje, eu lembro que acima de tudo devemos confiar em Deus. No livro de Isaías, capítulo 40 com o versículo 31 diz assim: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa passagem quer dizer que quando colocamos a nossa confiança em Deus e confiamos nele para nos ajudar, Ele nos fortalece. Ele nos dá a força de que precisamos para enfrentar nossas lutas e superar nossos desafios. Mas o versículo não para por aí. Ele continua: subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. Esta imagem de subir com asas como águias é uma ilustração poderosa da força que Deus nos dá. Assim como as águias que planam nas alturas, podemos encontrar a renovação em Deus e nos elevar acima das nossas circunstâncias. Este versículo nos lembra que Deus está sempre presente para nos ajudar e nos fortalecer. Quando colocamos nossa confiança nele, podemos experimentar a sua graça e renovação em nossa vida. Ele nos dá a força para enfrentar os dias difíceis e a esperança para olhar para o futuro com alegria e confiança. Portanto, não desanime, mantenha sua confiança em Deus e espere nele. Ele é fiel e irá renovar as suas forças. Com ele, você pode correr sem se cansar, caminhar sem se cansar e subir com asas como águias. Oração do dia. Meu Deus, agradeço pelo novo dia que se inicia e por todas as suas bênçãos em minha vida. Peço que me ajude a manter minha saúde e me curar de qualquer enfermidade. Proteja-me também todos que amam em situações difíceis e perigosas e guie-nos em todas as nossas decisões importantes. Que haja paz,
harmonia e compreensão em nossos relacionamentos e que tenhamos força e coragem para superar todas as dificuldades. Agradeço por todas as bênçãos que recebo diariamente e peço perdão pelos meus erros. Ajude-me a não errar mais e a alcançar o sucesso e a realização profissional e financeira. Que a alegria, a paz e a felicidade estejam sempre presentes em nossas vidas e que possamos nos conectar cada vez mais com o Teu divino amor e espiritualidade. É o que te peço, ó Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E esses foram os versículos, a reflexão e a oração de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber momentos de reflexão e oração como esse todos os dias. E se você quiser se aprofundar nas escrituras bíblicas, de Gênesis a Apocalipse de uma forma fácil de entender com o pastor e teólogo Felipe Soares, é só clicar no link que vou deixar na descrição deste vídeo. Fique na santa paz de Deus.